O tema dessa manhã é o fator determinante. O tema de hoje é o fator determinante. Para que a nossa vida ela tenha um recomeço, existe um fator determinante. De tudo que nós já ouvimos, especialmente nas últimas mensagens, onde nós falamos sobre a importância de cuidar de tudo que compõe o nosso ser, e nós somos compostos por corpo, alma e espírito, e cada uma dessas áreas, elas têm as suas demandas. O corpo tem demandas, a alma tem demandas e o nosso espírito tem demandas. Como, por exemplo, Jerusalém, no tempo lá de Neemias, tinha 12 portas, 12 entradas. Assim a nossa vida tem várias demandas, tem várias portas. E para que Jerusalém fosse totalmente restaurada, todas as portas precisavam serem refeitas. Ou seja, nós nunca vamos ter uma vida abundante, como Jesus prometeu, se nós não cuidarmos da forma certa de cada área da nossa vida e de cada demanda daquela área. E preste atenção aqui, Jerusalém tinha 12 portas, se eles arrumassem 10, estariam seguros, gente, sim ou não? Porque as portas e os muros, eles davam segurança para a cidade. Se eles arrumassem 10 portas, eles não estariam seguros. Olha aqui para mim, você não vai estar seguro enquanto você não restaurar cada área da sua vida. Enquanto você não entender qual é a demanda da sua vida, qual é a área que precisa de cuidado da sua vida. Eu não estou dizendo faça tudo. Não, mas pegue a área onde você vê uma maior necessidade. Eu acho que esse é a nossa escolha, ela tem que ser nesse sentido. A área que tem mais necessidade, ali você deve dar uma atenção maior e você tem que ir restaurando uma a uma. Gente, nós não temos tantas áreas na vida. Eu falei isso já esse ano. Eu acredito que, se a gente cuidar da nossa vida, um pouco, uma área ou uma parte do que nós somos, por ano, vamos dizer assim, porque as pessoas querem mudar tudo, e querendo mudar tudo, acabam não mudando nada, o 880, né? Se a gente pegar uma área da vida e cuidar, em um ano a gente mudou muito aquela área, no outro ano pega outra, no outro ano pega outra, e, gente, em 3, 4, 5 anos, a gente tem uma vida totalmente transformada. Mas a questão é que a gente tem que parar e tem que fazer algo por aquela área. Não só pensar em algo, não só orar em algo, não só identificar algo, mas tem que fazer algo por aquilo. Neemias, ele fez algo. Ele pensou, ele orou, ele se lamentou, ele se levantou, ele foi e ele fez algo. Ele fez algo. Só que, claro, estamos falando de uma cidade que é muito diferente de uma vida, né? Da nossa vida. Mas se eu não me engano, Neemias, eu posso estar, de certa forma, errado no que eu vou dizer, mas eu acho que Neemias ficou em torno de 12 anos tentando colocar a casa em ordem. E quando ele volta lá para, esqueci o nome da cidade que ele trabalhava, longe, a cidade já se perde. Aí ele tem que voltar de novo para colocar as coisas em ordem. Mas o que eu quero dizer é que os muros e as portas foram reconstruídos em 52 dias. Mas existia um trabalho para que aquilo permanecesse. Então entenda um princípio aqui, algo para a sua vida. Tudo o que você quiser que mude, que tenha um resultado melhor, vai dar trabalho. Amém? Vai dar trabalho, é fato, tá? E nós falamos também nos últimos dias sobre o sistema, o quanto o sistema ele é limitador na nossa vida. O sistema que a gente vive. Gente, aprendam o seguinte, pessoas infelizes. Isso não é nem no consciente, tá? Não quero que você entenda que as pessoas são problemas. As pessoas têm os seus problemas, tá? As pessoas têm os seus problemas. Mas muitas vezes elas querem de alguma maneira transferir para nós. Eu não estou dizendo que é conscientemente, é até no subconsciente. Às vezes, um exemplo, às vezes a gente está
chateado com uma coisa, com alguém ou com alguma situação e desconta em outra. Acontece com a gente, sim ou não? Estamos com um problema numa área, a gente desconta em outra. Sei lá, teve um problema no trabalho, desconta em casa. Teve um problema em casa, desconta lá no trabalho. É essa transferência. O que acontece? O sistema, ele está cheio de pessoas, por exemplo, infelizes. Então as pessoas, elas não querem que você seja feliz. O sistema está cheio de pessoas medíocres. Então elas não querem que você seja uma pessoa sábia e inteligente. O sistema está cheio de pessoas frustradas. Então, de forma nenhuma, as pessoas querem que você seja uma pessoa livre. As pessoas estão presas. Elas não querem que você se liberte, elas não querem que você mude a maneira de pensar. Não querem, as pessoas não querem isso. E digo, até mesmo as pessoas que gostam de nós, porque o sistema, ele é limitador, o sistema, ele nos prende. E lá em Gálatas 4:1, Jesus diz, aliás, Paulo diz à igreja, olha, para a liberdade, ou é 5:1, 4:1 é o 5:1 então, que Paulo diz, para a liberdade, Jesus veio para nos dar liberdade. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Aí Paulo diz, permanecei, pois, firmes. Essa firmeza, esse permanecer que Paulo está falando, é um caminho. É um novo caminho. É uma nova vida em Cristo. E não vos submetais de novo a um jugo porque o sistema, ele quer nos manter escravos sempre. Quando eu digo sistema, a gente pode pensar assim, não, eu vou terceirizar. Não, o sistema, ele é corrupto, vamos dizer, o sistema ele é maligno, o mundo jaz no maligno. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar sou eu. Porque eu não posso mudar um sistema, mas eu posso mudar o meu sistema. Escreve aí para você, eu não posso mudar o sistema, mas eu posso mudar o meu sistema. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha vida nesse mundo. Amém? Então, você que está em casa, escreve aí no YouTube, escreve aí no Facebook para nós aí, tá? Se não curtiu, curte, aperta o like aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Entenda isso, eu não posso mudar o sistema, mas eu posso mudar o meu sistema. Isso é a minha responsabilidade. Porque a maioria das pessoas está esperando que as coisas mudem, para ver se elas mudam. E isso não vai acontecer. Gente, isso não vai acontecer. Isso é utopia. A fé não é utopia. Quando eu disse aqui, está a frase batendo atrás de nós e o tempo todo, vai ficar tudo bem. É para aqueles que escolherem e crerem e tiverem esperança e buscarem isso em Deus. Não é para todos. Amém? Não é para todos. É para quem buscar isso em Deus, determinar isso, crer nisso e trabalhar para isso. E lá em Efésios 5:14, diz o apóstolo Paulo dizendo para essa igreja, desperta, desperta. Por quê? Porque quando a gente não tem uma ação nova, quando a gente vive dentro de um sistema, e a maioria, gente, e eu estou trazendo essa palavra para realmente você despertar. Quando a gente vive dentro de um sistema, a gente vive dormente. E é que nem uma parte do corpo quando adormece, a gente não consegue fazer nada naquele momento com aquela perna, com aquele braço, porque ele está dormente. Ele está muito tempo parado numa mesma posição, aí adormece. E quando a nossa vida está muito tempo parada do mesmo jeito, nós adormecemos e nos tornamos escravos, refém de um sistema. Reféns de um sistema. E por mais que você vá bem numa área, mas eu estou bem, pastor. Vamos pegar lá as pessoas que daqui a pouco estão bem financeiramente. Mas eu entendo uma coisa, eu posso estar muito bem nessa área, mas se eu não tenho liberdade, eu sou escravo. Eu posso ter muito dinheiro, agora se eu não sou livre por causa do dinheiro, eu sou escravo, eu continuo sendo escravo.
Tem uma frase que diz assim: império sem liberdade é masmorra. Não sei se você já viu essa frase. Império sem liberdade é masmorra. E é isso. As pessoas talvez elas construam um império, mas elas não são livres. Então elas estão presas, elas estão na masmorra do império que elas construíram, talvez do palácio real que elas construíram, mas ali dentro elas são escravas, estão presas. O sistema faz isso, porque o sistema do mundo ele não é equilibrado. O sistema do mundo não é equilibrado. Pega isso aí também, escreve isso aí. O sistema do mundo não é equilibrado. E o que é o sistema do mundo? É aquilo que o mundo entende como ser o primordial, o principal para a vida. Talvez riqueza, talvez prazeres, talvez festas. Não sei o que é que te envolve, né? Ou de que maneira o mundo, o teu, porque cada um é atraído. Cada um, vou trazer aqui uma coisa bem interessante, ó, libertador para você. Vocês já ouviram dizer que a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é, tá? Isso é muito forte. Eu vou dar um exemplo, e esse exemplo vai libertar pessoas aqui hoje, em casa também. Nunca, eu lidero na igreja, então eu tenho esse contato com pessoas há muitos anos. Quando eu não liderava, eu ajudava sempre nas lideranças. Mas enfim, vamos contar aí que eu estou mais de 15 anos com certeza, eu atendo pessoas. Mais de 15 anos eu atendo pessoas. Em 15 anos, nunca uma pessoa me faltou com respeito. Nunca uma pessoa me faltou com respeito. Nenhuma vez em todo esse tempo. Mas sabe por quê? Porque as pessoas notam que eu não procuro isso. Porque quem procura isso, acha isso. Sabe por que pessoas flertam com você? Seja você mulher, seja você homem? Porque você procura isso. Não se ofenda, é uma verdade. De alguma maneira você dá espaço, você dá liberdade, talvez não conscientemente, talvez você não tenha uma cabeça sem vergonha, não é isso que eu estou dizendo, mas você dá isso, você deixa isso no ar, e aí você atrai o tipo de pessoa que procura isso. Você acaba atraindo, porque você deixa isso no ar, isso está em você, mesmo que você não queira, mas se está em você e você não mudar isso em você, você sempre vai atrair isso para a sua vida. É que nem fofoqueiro, fofoqueiro atrai fofoqueiro. Uma vez uma pessoa, ele estava liberto, essa pessoa morreu já, ele estava liberto, foi do AR, e liberto que diz, não, ele estava graduado, tá? Liberto das drogas e graduado. E aí ele estava trabalhando lá no sítio, e ele estava vindo, olha que interessante, gente, ele estava vindo de Colinas para Novo Hamburgo. Ele já estava graduado, já estava trabalhando, inclusive. E aí furou o pneu dele aqui em Portão, já contei essa história anos atrás, furou o pneu dele aqui em Portão, furou o pneu dele de noite. Resumo da história, ele achou pessoas do mundo das drogas, ele entregou o carro por droga naquela noite, ele estava há meses, limpo. Mais de um ano ele estava limpo, porque ele tinha se graduado no AR. Ele entregou o carro naquela noite por droga, na noite que ele furou um pneu e não tinha o step. E aí, o pessoal desse mundo, uma vez eles me disseram assim, Cássio, a gente conhece no olhar quem tem o negócio e quem não tem. No olhar. Por quê? Porque aquilo está dentro da pessoa. Então se liberte daquilo que você não quer para a sua vida.
Porque você sempre vai atrair para você se você procurar isso, seja o que for. Então a pessoa ela pode ser muito bem numa área, mas ela é escrava de muita coisa. Enquanto ela não entende como as coisas funcionam. É interessante, quase todas as pessoas com quem eu convivo, elas gostam de futebol. Não é porque eu procuro essas pessoas, é porque é o que está no meu coração, está em mim esse negócio. Dificilmente eu me relaciono com alguém que não gosta disso. Dificilmente. Porque está em mim. E o dia que eu tirar isso de mim, é que tem coisa que está em nós que, ao menos eu não acho pecado, né? Mas se fosse um pecado, eu teria que tirar isso de dentro de mim, para que eu começasse a me envolver com outro tipo de pessoa. Você atrai o que você é. Se flertam com você, tem alguma coisa errada na sua vida. As pessoas só estão se identificando. Se você está rodeado de gente medíocre, você é medíocre. Se você está cercado de gente que é pura vaidade, é porque você é pura vaidade. Se você está cercado de gente gananciosa, é porque você é uma pessoa gananciosa. Você atrai isso para a sua vida. É que nem uma rádio, você sintoniza a frequência certa e você vai escutar o que aquela rádio está dizendo. A nossa vida, ela cria frequências com as pessoas que estão sintonizadas na mesma frequência que nós. Entenderam, gente? Isso é um funcionamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos grandes capacidades em nós. E quando a gente vai descobrindo isso, a capacidade que nós temos, o poder que há em nós, dentro daquilo que Deus nos deu na criação, e a gente vai utilizando bem as ferramentas, porque você utilizar uma ferramenta errada, quando a gente estava construindo aqui, tinha muita coisa para quebrar. E aí, às vezes, faltava marreta. Às vezes faltava marreta. Eu nunca entendi por que marreta. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, da minha ignorância. Eu nunca entendi por que tinha que ter marreta. Eu fui entender nessa obra aqui, marreta. Porque quando as pessoas pegavam alguma coisa grande para abrir, para quebrar aqui, se eles usavam martelo, o martelo ficava destruído. Alguém já deve ter visto isso, porque já deve ter tido essa experiência. Por isso que existe marreta e martelo. Porque a marreta ela foi feita, não importa, ela vai abrindo, ela vai ali se consumindo, mas ela foi feita para aquele serviço, o martelo não. O martelo tem outra função, o martelo é o prego. Por isso que quando às vezes a gente vai usar o martelo para soltar um prego, ele quebra o cabo, porque para isso foi criado o quê? O pé de cabra, sim ou não? Para isso tem o pé de cabra, o martelo e a marreta, cada um tem uma função. E quando eu uso um para fazer a função do outro, ele estraga. Se eu não uso aquilo que Deus me deu da maneira certa, eu, em vez de construir, eu destruo. Entendeu? Você já ouviu falar, todo mundo aqui já ouviu falar em doença psicossomática. Doenças psicossomáticas, já ouviram falar, sim ou não? O que é uma doença psicossomática? Uma doença é uma questão mental que atinge, está na minha mente, mas atinge fortemente as minhas emoções e estoura no corpo. Olha bem isso. Para quem não cuida das emoções, para quem não cuida do que pensa, o que vê, o que fala, o que ouve. Porque tudo que eu vejo, falo, ouço, eu estou colocando para dentro da minha mente, tá? Da minha mente. Posso apelar aqui, posso falar assim, numa linguagem bem minha. Você come merda?
Não, ninguém aqui come merda. Você escolhe o que come, sim ou não? É uma verdade, não é? Mas você não escolhe o que coloca para dentro. Você escolhe o que coloca para dentro do corpo, mas não escolhe o que coloca para dentro da cabeça. Já ouviu a expressão? Só tem titica de galinha na cabeça. Lembra disso aí? Essa é velha, né? Faz tempo que eu não ouço titica de galinha. O que é titica de galinha? É merda de galinha. Só pensa asneira. O que é asneira? É merda de asno. O que é asno? Burro. Só pensa asneira, só pensa bobagem. É forte a expressão, né? Mas a nossa mente, por que a vida de muitos está uma M? Porque é como a pessoa, ela coloca as coisas para dentro da mente dela. Não cuida o que coloca para dentro da mente. A mente é uma das... Olha aqui, olha para mim aqui. A mente, a sua mente é um dos maiores talentos. Talentos biblicamente, né? Que é uma coisa de um valor absurdo. A sua mente é um dos maiores talentos que Deus te deu, mas você não cuida dela. Aí o resultado vem na vida. Assim como estoura no corpo um problema na mente, porque uma mente mal cuidada, ela gera problemas emocionais que vão estourar no seu corpo. Isso é a doença psicossomática. Tem muita gente doente no corpo por causa da mente. Por quê? Porque é uma ferramenta extraordinária, mas você não usa da maneira certa. Então, qual é o fator determinante? Qual é o fator determinante? É a gente sair da teoria e ir para a prática. Isso é o fator determinante. Eu vou mostrar por quê. Tiago 1:22, o que diz a palavra lá? Mas Jesus disse isso com algo maior ainda, né? Na parábola que ele conta dos construtores. Está lá em Mateus 7:24, né? Mas vamos ler aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem só ouve se engana. Ele engana a si mesmo. Por quê, gente? Porque quando a gente ouve algo, eu ouvi algo, tá? Vamos lá, eu sou extremamente negativo e eu ouço algo positivo. Eu sou extremamente negativo e eu ouço algo positivo, tá? A minha mente, ela vai então, no momento que eu ouvi aquilo, eu ouvi algo positivo. Mas aqui tem uma coisa bem interessante também. Eu tenho que ouvir algo positivo de uma pessoa positiva. De uma pessoa que tem resultados. Está tudo na minha mente, eu preciso fazer com que vocês entendam o que eu vou falar. Porque isso aqui é grande demais. Eu sou uma pessoa negativa. E eu tenho que ouvir uma pessoa positiva de resultado. Porque tem muita gente que é positiva, mas não tem resultado nenhum na vida. E daí ela não... Como ela não tem resultado na vida, aquilo não me convence. Me fiz entender, gente? Então, ou seja, a minha mente, se ela for negativa, mas eu ouço algo de alguém positivo, que tem fruto, que tem resultado na vida, aquilo me faz parar para pensar. Aquilo me faz parar para pensar. Agora, se eu só mudar a minha maneira de pensar, eu começar a acreditar que eu posso. Se ele pode, eu posso.
Agora, isso não vier para uma realidade a nível de atitude, de ação, ao invés da minha vida melhorar, ela vai piorar. Sabe por quê? Porque o que nos motiva a fazer, preste atenção, é o resultado. O que nos motiva é o resultado. Só que o resultado ele só vem da ação. A ação gera um resultado que faz com que a minha mente pense o seguinte: eu posso. E aí que eu mudo a minha maneira de viver. Por isso que Tiago diz e Jesus disse: não adianta ouvir. Eu preciso fazer e fazer. Não importa o quanto que eu ouço, o que importa, o que valida é o que eu faço do que eu ouço. Porque a partir do momento que eu faço, e continuo fazendo, né? Quando eu começar a ver o resultado, aquilo vai se estabelecer na minha vida. A minha mente vai parar de duvidar. Porque o nosso sistema ele foi criado para nos prender, para nos limitar. Isso é maligno, isso vem do mundo. Por isso que Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, porque o mundo ele foi criado. O que é conformar? É de acordo com uma forma. Conformar é colocar numa forma. O mundo nos coloca numa forma. O mundo nos aprisiona, o mundo nos prende. Jesus veio para nos libertar desse sistema, nos libertar da religiosidade, nos libertar daquilo que o mundo prega como verdade. Daquilo que pessoas colocam na nossa cabeça como verdade. Isso é muito forte. As pessoas, muitas vezes falando, as pessoas elas têm alguns valores que aquilo não é uma verdade, mas na cabeça da pessoa é. E a pessoa não se dá o direito de duvidar daquilo. Eu falei esses dias, até alguém se identificou, me respondeu, dizendo: me identifiquei muito com o que tu falou. Eu tenho que duvidar, às vezes eu estou chato demais. Eu tenho que duvidar, por que eu estou chato? Por que eu deveria estar chato? Qual é o problema que eu tenho? Está me faltando alguma coisa? De onde eu venho? Onde eu estou? O que eu posso fazer hoje? As condições que Deus me deu, o cuidado que Deus me deu, tudo que eu tenho que começar a duvidar. E aí eu começo a mudar não, eu não vou ser um chato hoje, eu não vou ser um infeliz hoje, eu não vou ser um idiota hoje. Porque eu não preciso ser assim. Eu não preciso ser assim. É uma luta pessoal minha, que eu tenho, é minha história. E aí eu fico duvidando, uma pessoa se identificou e me mandou, né? Me identifiquei demais, te entendo absolutamente, ela botou. Porque é uma pessoa que também convive com essa luta, ou talvez ela abriu a mente, desperta. O que diz Paulo aos Efésios? Desperta, tu que está vivendo dessa maneira dormente. Gente, a gente tem que sair da inércia, sair da teoria. A gente tem que parar de querer que Deus fale comigo e buscar a Deus, que Ele vai falar com a gente. Amém? Eu quero que Deus fale comigo. Busca Ele que Ele vai falar contigo. Busca Ele que Ele vai falar contigo. Ele vai te mostrar o que está errado na tua vida. Agora sabe o que a religiosidade faz? Ela busca Deus para ver o que os outros estão errados. Quero dizer, isso não é de Deus, isso é do diabo. A religiosidade busca Deus para ver o que ele está certo, ou o que ela está certo, e o que os outros estão errados. Quero dizer, você está perdendo um tempo precioso da sua vida. E você está prejudicando a vida das outras pessoas. Porque se tem uma coisa que é bíblico, Deus mandou o ser humano, criou lá o Gênesis da criação, o início de tudo. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e disse: dominai sobre tudo, menos sobre o outro ser humano.
é para dominar sobre tudo, menos sobre outro ser humano. Mas o que é que o ser humano mais quer? É dominar os outros. Sei porque já fui assim. E procuro não ser mais. E procuro manter meus olhos abertos, porque é uma tendência, né? A gente querer que os outros façam o que a gente quer. E está errado. A minha liderança, tem vários aqui, eles sabem hoje. Eles podem chegar para mim e dizer, pastor, não quero mais fazer isso, não precisa. Isso chama-se Eu não estou aqui para prender ninguém. Se tem uma coisa que eu acho que Deus me chamou para libertar, não para prender. Eu não quero ser preso. Obviamente eu não quero prender. Não, eu não quero, é bíblico, né? Não fazer, como é que Jesus disse? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Os pais acham que estão sendo de Deus, querendo educar uma coisa, tá? Ensinar uma coisa. Agora, determinar é outra. Determinar é outra. Hoje, se o meu filho quiser ser um jogador de futebol, tentar ser um jogador de futebol, ele tem possibilidades que eu jamais sonhei em ter. Ele tem. Mas se ele não quiser, ele não precisa. Porque se eu quiser que ele seja uma coisa que eu quero, o que eu estou fazendo? Eu estou libertando ou prendendo ele? Estou prendendo. Eu estou prendendo ele. Eu não obrigo ele a orar, eu ensino ele a orar. Eu não obrigo. Mas que me dá vontade de obrigar um monte de coisa, me dá. Porque é nosso, só que a gente tem que ver o que é humano, terreno, carnal, animal e diabólico. Assim Tiago disse. Tem muita coisa em nós, que é humano, carnal, animal, a gente é animal. Só que irracional, amém? Então, quando alguém te chamar de animal, está tudo certo. Você é animal, eu também sou. A diferença é que existem animais irracionais e animais, eu aprendi isso na escola. Mas a coisa mais, uma das curas da humanidade, para mim, chama-se liberdade. A liberdade não para fazer o que quer, mas a liberdade para não fazer o que não quer. Deu para entender? Porque no mundo, tu não faz o que tu quer, tu faz o que o mundo quer que você faça. E a maior liberdade é dizer não para as coisas do mundo. Isso é liberdade. Para essa liberdade, Cristo nos libertou. Então, gente, crescer dói. Pega essa, crescer dói, mudar dói, deixar coisas para trás dói, deixar de ser o que está lá enraizado em nós dói demais, recomeçar dói, plantar dói, até, olha aqui, quem é mãe aqui, já gerou o filho, não quero saber se está na barriga, vários aí, foi suave gerar o filho ou doeu? Dói? Pode ser cesariana com anestesia, vai doer. Gerar uma bênção dói, mas o fruto dela é bom. Amém? Tem uma coisa que dói mais do que todas as dores. Dói mais do que a dor da mudança, a dor do crescimento, a dor de deixar o que tem que deixar, a dor de semear. Sabe qual é a dor que dói mais de todas? É a dor de continuar uma mesma vida, uma dor de continuar na mesmice. Nada dói mais que isso. Porque toda dor tem um significado. Ou ela é o fim de uma má escolha, ou ela é o início de um final abençoado. Pega essa aí. A dor é ou o final de uma má escolha, ou o início de um fim abençoado. Você escolhe dor. A dor ela tem um significado até no corpo. Se o nosso corpo está doendo, ele está acusando que alguma coisa está errada.
Se dói o corpo, está dizendo que alguma coisa está errada. Se está doendo a família, alguma coisa está errada. Se está doendo a empresa, alguma coisa está errada. Se o mundo está doendo, é que alguma coisa no mundo está errada. A dor, ela tem uma origem, ela tem um significado. Eu tenho que saber conviver com a dor. A dor, ela é um sistema de alerta para nós. Pode ver, a gente, ui, doeu, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que daqui eu tenho que cuidar. Se está doendo, está pedindo para você, está ligando o sinal de alerta que aquilo ali você tem que cuidar. Existem dois tipos de dor, a dor da disciplina e a dor da consequência. Hebreus diz isso. A disciplina na hora não é motivo de alegria, mas no final ela vai dar alegria, a dor da disciplina. E a dor da consequência, quer dizer, eu não me preocupo agora, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e depois vem a dor da consequência. Você arrebenta muitas áreas da sua vida, porque você não quis encarar a dor correta. Você não quis perceber o que uma dor estava te avisando. Se um filho está dando dor de cabeça, ele está acusando alguma coisa. Se a área financeira está dando dor de cabeça, está acusando alguma coisa, gente. Assim como o corpo, se está dando uma dor, está acusando alguma coisa. Os sinais estão aí, a gente é que não quer ouvir. Nós não queremos ouvir. É por isso que os resultados ruins, eles vêm para muitas áreas da vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas não param para ouvir. Então, quando eu penso da maneira errada, eu sou negativo, porque a maioria das pessoas pensa errado e é negativo. A maioria das pessoas pensa errado e é negativo. O que acontece? A minha vida fica estática, fica parada. Quando eu começo a pensar, quando eu me desperto, como disse Paulo, desperta, só que só despertar não é o suficiente. Volta lá para Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes. E aí depois, e levanta-te. Dentre os mortos. Paulo está dizendo, o mundo está morto. Ele não está falando com o cemitério aqui, ele está falando das pessoas. Gente, esse texto aqui, ele é tremendo. Paulo está dizendo que a maior parte das pessoas, elas estão adormecidas, estão mortas, dentro do sistema que elas foram criadas, que elas vivem. Foram criadas. Desperta, tu que dormes. E aí não é só de se despertar, aí vem a ação, e te levanta. Te levanta dentre os mortos. E aí, a partir do momento que a gente desperta e que a gente levanta, aí Cristo vem e nos ilumina. E Cristo te iluminará. E o que esse iluminar de Cristo faz? Versículo 15. Ele faz com que a gente veja como está andando. Você não gosta de resultados da sua vida? Olha aqui para mim, não culpe os outros. Não culpe os outros. Se você mudar, as coisas mudam. Olha aqui para mim, vou repetir. Para de culpar os outros. Se você mudar, as coisas mudam. Vou repetir. Para de culpar os outros. Se você mudar, as coisas mudam. Mas a gente tem que acordar e se levantar e começar a ver como que a gente anda. Por quê? Porque uma mudança, ela passa pela mudança na maneira de pensar. E uma mudança na maneira de pensar gera esse despertamento. A gente começa a acreditar naquilo que a gente começa a ouvir. Eu desperto a minha mente. Eu quero isso para a minha vida também. Porque a gente nunca vai ter aquilo que a gente não acredita. Daí eu quero dar alguns pontos aqui para vocês, tá? A hora está avançando e eu quero encerrar logo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Praticar.
É isso que Cristo nos ajuda. Quando diz ali que Ele ilumina, Ele nos faz ver como a gente anda. Nos faz ver os nossos caminhos. Por exemplo, eu falei antes, temos que parar de querer Deus. E temos que começar a buscar a Deus. Gente, querer não adianta nada. Eu tenho que fazer. Anote aí, querer não adianta nada, eu tenho que fazer. Ah, eu quero. Então faça. Porque senão cada vez a tua mente vai dizer assim, ó, eu ouvi algo, eu quero isso para a minha vida. Aí você não faz nada, a sua mente vai fortalecer o quê? A ideia errada. Ah, eu não consigo. Me entenderam? Eu vou explicar de novo, porque a maioria não entendeu. Eu quero algo, e eu ouvi que eu posso. Eu ouvi que Deus tem isso para a minha vida. Em nenhum momento aqui eu estou falando de riqueza. Eu estou falando de vida abundante. De ser pleno, de ser cheio, de ser farto. Porque como eu já disse, tem muito mendigo morando em condomínio de luxo. São os miseráveis, que só têm dinheiro. Então não é isso. É o princípio de um império sem liberdade é masmorra. Ponto. Então gosto de pensar nessa vida abundante. Você pode ser abundante dentro de uma realidade simples. E você pode viver numa escassez dentro de uma realidade milionária. Só para frisar que ninguém aqui está falando de dinheiro. Dinheiro é uma demanda, é uma necessidade da nossa vida humana, desse corpo. Dinheiro é uma necessidade desse corpo. A nossa alma não precisa de dinheiro. Por exemplo, Jesus não tinha dinheiro, mas ele era rico. A alma dele era rica. Ou seja, Jesus impactou o mundo sem dinheiro. Quer dizer, a minha vida em abundância não está ligado ao dinheiro que eu tenho. Não é o meu dinheiro que vai transbordar, só o dinheiro que vai transbordar e vai impactar pessoas, de maneira nenhuma. Jesus não tinha dinheiro, impactou o mundo, mudou a história, sem dinheiro. Augusto Cury diz assim, nunca alguém tão rico se fez tão pobre, para nos ensinar o que realmente importa na vida. Nunca alguém tão rico se fez tão pobre para nos ensinar o que realmente importa na vida. Se dinheiro importasse, Jesus tinha nascido rico. Pode ter certeza disso. Se dinheiro importasse, Jesus tinha nascido rico. Estou dizendo que dinheiro não importa? Também não. Porque daí vai para aquele outro extremo, né? A teologia da pobreza. Quanto mais pobre eu sou, mais humilde. Também discordo. Porque a maioria dos pobres não são humildes. Eu arrisco a dizer que os ricos são mais humildes do que os pobres. Porque a maioria dos pobres que vivem no opróbrio, numa vergonha, numa miséria, porque eles não são humildes para ouvir o que eles precisam fazer para deixar aquela realidade. Entenderam, gente? Não estou defendendo o rico e nem criticando o pobre, eu estou falando de comportamento. Comportamento humano. Porque o rico é rico por um motivo e o pobre é pobre por um motivo. Assim como tem rico que vira pobre e pobre que vira rico. Por quê? Porque ele não aceitou aquele comportamento para a vida dele. Pode ver, tem muitas pessoas ricas que empobrecem. E tem muitas pessoas pobres que enriquecem. E é comportamento, é maneira de pensar. E isso também é de Deus, porque tudo está nessa capacidade que Deus nos deu, que é a nossa mente. Está tudo na nossa mente. Tá, mas vamos lá. Outra prática, tá? A reclamação não resolve nada. Adianta eu pensar assim, ó, eu vou parar de reclamar? Não, você tem que começar a agradecer. Toda vez que vir um pensamento de reclamação, o que você tem que fazer? Agradecer, você muda. Você tem que parar de pensar, você tem que pensar menos e fazer mais. Pensar menos e fazer mais. Tem gente que pensa e não sai do lugar. Morre pensando. A vida passa e ele pensou a vida inteira no que ele podia ter feito, mas ele não fez nada. Não estou dizendo que a gente não tem que pensar.
Não, nada disso. Coloca ali depois, Vanessa, acho que é o 16 que vai dizer. Aproveitando as oportunidades. Remindo o tempo significa, é uma expressão grega que é igual a aproveite as oportunidades. É igual. Essa expressão grega, que foi traduzida aqui por remir o tempo, é igual a aproveitar as oportunidades. Porque os dias são maus. 17. Por essa razão não vos torneis insensatos. O que é insensato? Sem juízo. Não levem a vida de qualquer forma, é isso que Paulo está dizendo. Não levem a vida de qualquer jeito. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, nós temos que pensar assim, pensar como a gente anda, pensar para não ser um insensato, não viver a vida de qualquer maneira. Mas não adianta passar a vida pensando no que você poderia ter feito e não fez. Tiago 4,17 acho que diz, né? Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando, está em falta. É isso aí mesmo. Ó. Então você sabe alguma coisa que você tem que fazer e você não faz, você está pecando contra si mesmo também. Você está deixando de desfrutar de algo que Deus tem para a sua vida. Olha aqui, a gente falou quarta-feira, nós somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus, sim ou não? Pois é, você é filho de Deus, preste atenção, você é filho de Deus, Deus, estamos falando de um Deus, que pode tudo, que é dono de tudo, estamos falando de Deus. E se somos filhos, a Bíblia diz que somos também herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, não importa que você não tenha herança nessa terra, você tem uma herança celestial. Gente, você não tem que querer que Deus te abençoe. Efésios 1:3, Paulo diz para essa igreja que ele está dizendo, desperta, 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 te levanta. Paulo diz que ele já nos abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Com o que, gente? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bênção não é um resultado, preste atenção nisso. A bênção não é um resultado, a bênção ela é um caminho. A bênção não é um resultado. Senhor, me abençoa para que eu tenha um copo preto. Não. Senhor, me leva na direção onde eu vou encontrar esse copo preto. A bênção, ela é um caminho, ela não é um resultado. Alguém me mostre uma bênção que recebeu. Ninguém tem uma bênção para mostrar, porque a bênção não é material. A gente diz, isso aqui foi uma bênção de Deus na minha vida, sim ou não? Minha casa é uma bênção, sei lá, minha família é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, é o resultado. Bênção não é material, por isso que elas estão nas regiões, com toda sorte de bênçãos bênção é espiritual, resultado é material. Resultado é material. Que bênção é um caminho. Então, eu tenho que pensar menos, fazer mais. Eu tenho que me desligar de pessoas tóxicas. E eu tenho que procurar pessoas que curam e que me ajudam a crescer. Sabe qual é o problema do ser humano? Ele quer alguém que diga tudo o que ele quer. Eu falei para uma pessoa um dia, o cara me incomodou. Incomodou mais gente aqui. Daí um dia ele me ligou e disse, fala o seguinte, eu vou falar contigo a última vez. Eu estou vendo que tu está tentando me persuadir para mim te ajudar a fazer o que tu quer. Isso não vai colar. Não vai funcionar. Enquanto tu não cair na realidade, cai na realidade. O que tu está colhendo, tu plantou. E aí fui falando para ele, e disse, para de tentar ajeitar o que não tem jeito.
E não me procura mais, porque tu só quer me persuadir para tentar eu fazer o que tu quer. Não vai conseguir. Porque tem muita gente que quer usar pastor para resolver problema. Eu disse, para, porque eu nem concordo contigo. Daí, tá, você foi. Um dia acaba um culto, não foi aqui. Ele vem em mim, eu pensei, meu Deus, eu louco para ir embora, vou ter que encarar esse abacaxi essa hora da noite, né? Aí ele chegou em mim e disse, pastor, tem um minuto? Eu disse, fala. Eu queria te agradecer. Eu pensei, não posso estar ouvindo isso desse cara. Eu achei que eu nunca ouvi a vida dele. Não, obrigado por aquela última vez que a gente conversou. Acordou ele. Se mudou, não sei, mas que acordou, não sei. Por quê, gente? Porque é o que eu estou dizendo. Não adianta a gente acordar e não levantar. Levanta cedo, está desempregado, levanta cedo e vai procurar um trabalho. Não adianta acordar cedo e não se levantar e procurar um trabalho. Acorda e levanta. E Cristo te iluminará. Não adianta você ouvir aqui que pessoas são tóxicas e pessoas te limitam e pessoas te prendem e você não mudar isso na sua vida. Você continuar colocando só coisas ruins para dentro da sua mente. Deus criou sua mente. Deus criou sua mente. E a sua mente, ela é extremamente poderosa. Eu vou dar um exemplo. E eu vou encerrando, tá? Eu fiz uma reunião com o pessoal da FAEL agora em fim de junho. E eu disse, nós vamos transformar julho no melhor mês do ano. O cenário é ruim. Mas eu disse, a gente vai transformar julho no melhor mês do ano, em resultado. E aí, eu fiz 2 reuniões, e a gente escrevia no quadro, a gente conversava, e a gente falava. E eu dizia, o caminho é esse, e a gente tem que fazer isso, fazer. O segredo, gente, é o processo, não o resultado. Estou falando isso muitas vezes esse ano. O segredo está no processo, está naquilo, não é aquilo que eu faço às vezes, é aquilo que eu faço todos os dias. A nossa vida é o resultado dos nossos hábitos. Tá, vou resumir para vocês. Tivemos o melhor mês do ano em julho. Melhor resultado do ano em julho. Mês de julho. Um mês ruim. Diante de todo esse cenário, a gente teve um resultado muito especial. Só que eu quero dizer, podia ser o dobro. Foi o melhor, mas podia ser muito melhor. Mas sabe o que acontece? Eu falo como líder e como gestor. Tu fala, se a pessoa não aplica aquele processo com consistência, o que vai acontecer? Ela não vai ter o resultado e ela vai voltar para trás. É a história que eu falei antes da mente. Se você não pratica, a sua mente ela coloca o quê? Que não dá. É mente, é fé. E aí você volta e não dá. E daí você vai atrair um monte de gente que está na mesma frequência que você. Que não, o mundo está nessa frequência. Porque o mundo jaz no... Nós nunca vamos ter uma vida abundante se a gente estiver na frequência do mundo e na frequência de pessoas negativas, religiosas e sem uma vida verdadeira com Jesus. Dá. Sabe o que é verdade na sua vida? O que você acredita. É verdade na sua vida o que você acredita. O grande problema é que as pessoas começam e não continuam. Por isso, Provérbios 26 e 11, olha o que a palavra diz aqui, nojento. Se alguém achou, o pastor falou em merda, aqui, então aqui está falando em vômito. O cão volta ao seu vômito. O cão volta ao seu vômito. Todo mundo já deve ter visto o cachorro voltar e não comer só o vômito, né? Ele come outras coisas também. É nojento. Deixa o cachorro com fome para ver o que ele vai comer. Não precisa dizer o que ele come, né? Assim é o insensato,
que volta, reitera, é voltar à sua estultícia. Assim é uma pessoa sem juízo, é uma pessoa sem fé, é uma pessoa sem propósito, é uma pessoa sem foco, é uma pessoa sem futuro. Ela vai voltar. Por quê? Porque nós somos animais. A diferença é que o cão é irracional e nós somos racionais. Nós vamos voltar para trás sempre que a gente pensar em algo positivo e não ver resultado. E nós nunca vamos ver resultado se a gente não tiver uma prática. Porque é a ação que gera o resultado. É eu fazer, fazer, fazer e fazer que vai gerar o resultado. E o resultado não é do dia para a noite. Você planta uma semente hoje, você colhe um fruto amanhã, gente, sim ou não? Sim ou não? Não, você planta hoje, você espera. Você planta, planta, planta e você espera. Outro problema da humanidade hoje, imediatismo. Não, pastor, eu tomei uma posição na minha vida, eu tomei uma posição na minha casa, eu tomei uma posição como pai, como mãe, como mulher, como esposa, eu tomei uma posição, e a vida não mudou. Quanto tempo faz? Faz 2 semanas. Bah, te liga, gente. 35 anos, um comportamento terrível. Aí 2 semanas, quer que o mundo gire ao redor. Não tem um mínimo de coerência isso. Não tem um mínimo. Isso é insensatez. É sem juízo. Estou falando porque eu já ouvi isso aí de um cara. O cara fez 5 anos, só bobagem. Aí ele perguntou para mim, pastor, quanto tempo tu acha que eu... Olha, 1 ano eu acho que vai. O quê? Se separou. E você acha, olha aqui, depois que se separou já teve umas 3. Por quê? É um sistema. É um sistema. Olha para os seus pais. Desculpa, não estou falando mal de ninguém, estou falando de sistema. Olha para trás e vê o que pode acontecer para frente se você não mudar o seu sistema. É só olhar para trás e você vai enxergar bem para frente. A gente não tem que viver do passado, mas o passado é a nossa biblioteca. É lá que a gente vai buscar, passar da história. E história ensina demais. Tudo é história. Amém? A nossa vida a gente está contando uma história. Olha para trás. E você vai ver como é que vai ser lá na frente. Se você não mudar o seu compor, se você não despertar. E quero dizer, eu mereço isso, pastor? Se você aceita, você merece. Cada um merece o que aceita para a sua vida. Eu preciso parar. Não existe recomeço sem novas práticas. Hebreus 10 e 37, eu acho que tem uma coisa legal ali. Bota 38. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não se alegra nele a minha alma. Gente, nós não podemos... Começou algo novo, recebeu uma orientação de Deus hoje. Recebeu uma orientação de Deus, pratica. Não retrocede, porque se você retroceder, a sua mente vai dizer para você, não é para ti. É de Deus, mas não é para ti. A Bíblia diz, mas não é para ti. Que a nossa mente... A pastora Helena disse uma coisa muito legal segunda-feira. Pega essa aqui. A nossa mente mente. A pastora Helena falou segunda-feira, eu achei muito legal. A nossa mente mente para nós. Você vive a verdade que você acredita. Se for mentira, ela é verdade para você, você vai viver ela. A mentira pode ser a sua verdade.
e você não aceitar a verdade que vai te libertar, porque a verdade que é de Deus, ela liberta, amém? Conhecereis a verdade de Deus, e ela vos libertará. Então, cada vez que a gente abre a mente para algo novo e não pratica, a gente se frustra. Por quê? Porque a falta de resultado fortalece o pensamento de que o melhor dessa terra, a vida abundante, a realização não é para nós. E a gente volta, como o cão volta ao vômito, a gente volta para trás. A gente retrocede. Então, não adianta a gente falar de recomeço. E ensinar aqui vários princípios. Gente, esse ano, eu vou dizer para vocês, esse ano de 2020, talvez é porque é o momento, é que nem foto, né? A gente sempre acha que está melhor na foto atual, é ou não é? Mas olha, eu vou dizer para vocês, olha minhas fotos do passado, eu tenho vergonha, gente, de mim mesmo, estou falando de verdade. Se eu mostrar aqui, vocês vão rir de mim, mas tudo bem, não vou mostrar, não se preocupe. E se alguém mostrar, eu vou pegar. Mas eu estou falando de momento, né? Para mim, esse ano de 2020 tem sido um ano de palavra transformadora. Só que não adianta a gente receber a palavra e não colocar nada em prática. Aí a gente está se enganando. Amém? Então, o que você está recebendo, nem que você pegue uma coisinha por culto, eu falei 1 hora e pouco, mas pega uma coisa e sai praticando. O que falou com você? O que te despertou nessa manhã? Alguma coisa te despertou. O que te despertou? Nisso você vai buscar praticar. E aí você vai ter resultado. Sempre que a gente vê o resultado, a gente se motiva a fazer mais. Sim ou não? Porque o resultado motiva. E o resultado, mais do que motivar, ele mostra para a nossa mente que é possível. E aí a gente vai crescendo de degrau em degrau. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai andando de fé em fé. A gente alcança um nível de fé, a gente alcança um nível de fé, alcança um resultado, aí a gente vai para outro nível de fé, e para outro nível de fé, até onde a nossa fé alcançar. Amém? Vamos colocar de pé? Isso é muito especial, gente. É muito especial. Outra coisa, quando a gente para de se vitimizar, né? E traz a responsabilidade para a nossa vida. Para de dizer que o problema é tudo, né? Como eu disse, a gente não vai mudar o sistema, mas a gente pode mudar o nosso sistema. Mas muita gente passa a vida reclamando dos outros, das coisas. Eu estou assim por causa da política brasileira. Não, política brasileira é a cultura brasileira, gente. Infelizmente, isso que é o mais triste. O mais triste é que a política brasileira é a cultura brasileira. Ou seja, nós temos essa carga na nossa vida também, de alguma maneira. Então não adianta eu reclamar da política, eu reclamar dessa pandemia, eu reclamar. Bom, reclamar eu já disse, não resolve a vida de ninguém. Então vou agradecer e vou buscar em Deus o que eu vou fazer. Ninguém aqui está numa situação pior que Neemias, quando soube o jeito que estava Jerusalém, mas ele lamentou. Se lamentar faz parte da nossa humanidade. A Bíblia diz que ele lamentou, orou, jejuou por alguns dias e daí ele pensou o que ele ia fazer. Eu vou fazer alguma coisa para mudar a realidade de Jerusalém. Ele levou mais de 10 anos, porque ele está falando de uma cidade, eu estou falando da sua vida e da minha vida. Mas quando eu paro de me colocar nessa situação de coitado de mim, de ficar de mimimi ou de procurar o culpado, porque a gente é muito, o ser humano ele é, olha, se ele fosse criativo assim para a vida, ele mudaria, porque ele sempre tem um porquê. O ser humano é que nem criança, a gente fala dos filhos, mas a gente ensina eles a ser assim. Os filhos têm resposta para tudo, sim ou não?
Tem resposta para tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Tudo tem um porquê. Só que se a gente vai, os filhos a gente corrige, né? Os outros a gente quer corrigir. Mas bem-aventurado é aquele que corrige a si mesmo. Amém? Mas a gente não quer se corrigir. Pode ver, os filhos, quem ainda tem isso, né? Que os filhos estão mandando já. Mas a gente, eu dou umas pegadas graúdas, assim. Eu sou o terrível da família. Eu sou o que briga, o que xinga, o que dá umas pegadinhas. E como o emocional é forte, né? A gente brinca de luta quase todo dia. Coisa de guri, né? E eu dou cada pancada nele, gente. Chega a fazer assim, doeu, meu filho? Aí ele vem com mais indignação, né? Aí esses dias eu disse para ele, não faz, sexta-feira, acho quinta, sexta-feira. Ele fez uma coisa e parou do meu lado de bunda para mim. Eu dei-lhe uma paulada na bunda dele. Mas não chegou a metade do soco que eu dou nele. Saiu chorando, emocional. Se eu der aquele tapa numa luta, ele ri de mim. É porque eu dei um tapinha na bunda, saí, mas o emocional carregado, né? A minha cara feliz. Saiu chorar num canto, não queria nem me ver mais, né? Mas quantas vezes eu sou assim na vida? Eu fiquei pensando nisso. Não no sentido de eu não me corrijo. E hoje eu não tenho um pai que vai me dar uma lambada na bunda. Então eu tenho que me dar um tapa na cara. Amém? Eu não vou dizer dê um tapa na sua cara porque eu estou falando de prática, né? Mas às vezes a gente devia dar um tapa na nossa cara. E parar de querer dar nos outros, dar tapa na cara dos outros, dar moral nos outros. Se a gente não faz o que tem que fazer, se a gente não muda o que tem que mudar, se a gente não deixa o que tem que deixar, a nossa vida é nossas escolhas, não é dos outros, gente. E é a coisa mais comum que o ser humano faz é isso. Ele daí começar, ele está ruim, ele começa a enxergar problema na vida de todo mundo. Onde é que está o problema de verdade? Em nós. Quando você começa a dizer que está todo mundo errado, é porque no seu coração você está errado. E aí é muito fácil para a mente, joga para o outro. O problema é tu. Tu não faz isso, tu não faz aquilo, o problema é os filhos, o problema é a empresa, o problema é a política, o problema é o mundo. Sendo que nós podemos mudar a nossa vida. E os outros que vão cuidar da vida deles, que vão mudar a vida deles. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Entenderam, gente? Amém ou não amém? Vamos mudar a nossa vida com práticas. E tudo vai mudar. Com certeza tudo vai mudar. Para de querer mudar os outros. Vai trabalhar para mudar a sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo de despertamento. E eu continuo pedindo, Pai, nos desperta, a começar na minha vida. Nos desperta e nos faz cada vez mais enxergar as mentiras que estão como verdades na nossa mente. Nos ajuda a despertar, Senhor. Nos ajuda a levantar diante daquilo que a gente tem recebido, nos ajuda a aplicar. Que Cristo possa cada vez mais iluminar a nossa vida, para que a gente veja como a gente tem andado. E que a gente deixe de andar de uma forma insensata, mas comecemos a andar com sabedoria, aproveitando as oportunidades, Senhor, e entendendo cada vez mais a Tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a vencer todo o sistema, toda a cultura desse mundo, todo o negativismo do mundo, toda a mediocridade do mundo. Nos ajuda a vencer isso, Pai, e nos ajuda a viver de tal maneira que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem como promessa para nós, uma vida em abundância, o melhor dessa terra,
e um caminho que vai nos levar a uma eternidade contigo, Pai. Eu abençoo a todos que nessa manhã aqui estão, que ouviram e que receberam essa palavra. Que o Senhor continue falando isso aos nossos corações, que o Senhor continue nos despertando em nome de Jesus. Amém.